Bom, ainda falando sobre a denúncia contra o presidente Michel Temer, está conosco o jurista, autor do pedido de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff, Miguel Reale Júnior. Professor, como vai? Bom dia, obrigado pela gentileza. Bom dia, como vão? Tudo bem. Doutor Miguel, ontem nós falávamos, o senhor ainda não tinha lido toda a denúncia que foi feita contra o presidente Michel Temer. Eu pergunto, o senhor já conseguiu fazer uma análise e como avaliar essa tentativa do presidente Michel Temer de desqualificar, chamando a denúncia de peça de ficção? A manifestação do presidente Temer mostra que ele preferiu colocar de lado os fatos e transformar este embate num embate pessoal. Ele transformou o debate num debate jurídico entre uma acusação e uma defesa, num debate entre Temer e Janot. E isto tem a finalidade de atingir o espírito de corpo da Câmara dos Deputados, onde o procurador é visto como um inimigo, acusador de diversos deputados que estão sujeitos a processos criminais envolvidos em Lava Jato, e que toda uma campanha no sentido de que os procuradores querem tomar conta da República e tudo mais. Esta é o pano de fundo, né? É transformar numa guerra pessoal aquilo que é um processo criminal. Professor Vila. Dr. Reale Júnior, eu estava me lembrando que há 25 anos o senhor teve embates intensos com o Gilmar Mendes, que à época, vamos só lembrar ao nosso ouvinte, especialmente aos mais jovens, estava sendo discutido o impeachment do presidente Fernando Collor. E Gilmar Mendes era assessor de Fernando Collor, e um assessor que falava manhã, tarde e noite com a mesma agressividade que ele fala hoje e tal, naquele momento como assessor de Collor. E foi diversas vezes recebeu respostas do senhor tal, e hoje ele é uma espécie de líder do governo no STF e no TSE e tal. Mas deixando de lado essa questão do Gilmar Mendes e indo para a questão da denúncia propriamente dita, o senhor considera que realmente não tem base jurídica para a abertura de um processo, de uma ação penal contra o presidente da República, com base na acusação do Ministério Público? Vila, primeiro você lembrou um fato que realmente o Gilmar Mendes era o subchefe da Casa Civil do Collor. E um grande lutador em favor do Collor, tanto que eu o chamei de Cláudio Humberto de Beca, lembra? Isso, eu ia até citar isso aqui, deixei passar. Ele era um brigador a favor do Collor. E eu vejo que existem elementos suficientes, sem dúvida nenhuma, para que seja apreciada a denúncia. Não é uma peça de ficção. Não é uma peça de ficção. Eu acho que ela poderia ser melhor apresentada, mais clara, mais precisa do que foi. Mas ela mostra que existiu uma combinação feita entre o presidente e o Joesley, com a indicação de um intermediário para fazer gestões junto ao CAD, né? E essas gestões seriam feitas em nome dele, presidente, quer dizer, ele delegou, né, para que esse deputado, o Lures, fosse o seu intermediário, o seu representante, e depois há inúmeras gravações do Lures conversando com representantes do CAD, com conselheiros, com secretários do CAD, 3 ou 4 representantes do CAD, em que ele imediatamente passa a gestionar e se interessar pelo processo de redução do valor do petróleo para a empresa da JBS. Ou seja, existe uma imediatidade entre o encontro do presidente Joesley, a indicação do Lures e as negociações. E depois existem várias conversas entre o Lures e o Ricardo Saldi para saber quem é que seria o intermediário que iria retirar o dinheiro. E quais são esses intermediários que são aventados nessas conversas? São todas pessoas ligadas ao Temer. Inclusive o Temer é mencionado nessas conversas. Falam o chefe, chegam a falar o Temer, né, pessoa de confiança, né, e são todas pessoas ligadas ao Temer, né. Querem saber onde foi esse dinheiro, mas seria ingênuo imaginar que se vai encontrar esse dinheiro, vai ser depois. O dinheiro foi guardado em casa e logo depois foi devolvido
para a Procuradoria. Esse dinheiro não chegou no tempo porque ele estava guardado na casa da mãe do Loures, não é? E foi devolvido com 35 mil a menos. Depois os 35 foram depositados em conta bancária. Então, dizer que como é que esse dinheiro chegou, não houve nem tempo desse dinheiro chegar a lugar nenhum, ele estava guardado na casa. O que eu não vejo é o crime de lavagem de dinheiro que foi atribuído. Mas existe toda uma questão que vai ser discutida, e deve ser discutida pela defesa, se efetivamente todos esses dados compõem um todo unívoco, harmonioso, no sentido de que os fatos conhecidos levam a fatos desconhecidos. São indícios lógicos que a experiência e a lógica demonstram que é possível se concluir que existe todo um processo que ocorreu natural, desde a conversa até as gestões junto ao CAD, né? E essas conversas evoluíram, se demonstra que essas conversas evoluíram bastante desde o seu início até a última conversa, na obtenção de possíveis vantagens junto ao preço. A vantagem junto ao CAD, ou vantagem do preço, como por exemplo o Estado de São Paulo levanta hoje no seu editorial, é indiferente para o crime de corrupção. Não precisa ter o resultado para que o crime de corrupção se tipifique, se consuma. Basta ter recebido uma vantagem para realizar alguma coisa. Nem precisa realizar o ato de ofício, basta receber para fazer o ato de ofício e o crime de corrupção já se corporifica. Portanto, há elementos suficientes para que o Supremo Tribunal Federal venha a examinar. Ou seja, os deputados teriam, diante do fato dessa gravidade, os deputados não podem obstruir a justiça de apreciar, é um fato grave que a nação precisa que a justiça se manifeste, e não um ato político de obstrução, de impedimento de análise de um presidente que ficará mantido no cargo, fruto de uma barganha espúria entre o executivo e o legislativo, né, para manutenção do cargo, com essa espada de Damocles sobre a cabeça. Quer dizer, uma acusação de corrupção que fica paralisado, porque a Câmara apenas dá um juízo de admissibilidade, não haverá o processo, mas quando terminar o mandato, o processo vai continuar. Ok, Dr. Miguel Reale Júnior, muito obrigado mais uma vez pela atenção com os ouvintes da Jovem Pan. Bom trabalho ao senhor, até a próxima. Um abraço.